Olá, professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje nós vamos falar da endocral, uma coroa protética que nos permite reabilitar dentes extensamente destruídos sem a necessidade de colocar um retentor intrarradicular. Geralmente, quando nós temos uma grande destruição coronária, o mais comum é nós colocarmos um pino intrarradicular e a parte do núcleo, né, que é a parte coronária, para permitir então ter onde fixar, onde sustentar, onde reter a coroa. Só que ao fazer um pino intrarradicular, nós terminamos fragilizando um pouquinho mais o dente, porque normalmente nós temos que fazer alguma adequação interna dentro desses condutos. A endocral nos permite fixar a coroa sem necessitar colocar o retentor intrarradicular. Vamos ver como ela funciona. A endocral, ela utiliza a profundidade da câmara pulpar para reter a coroa. Então, eu teria num corpo só a coroa e o núcleo de preenchimento, evitando assim a utilização dos canais radiculares para colocar um pino. E isso termina permitindo melhor conservação da estrutura dentária. Então, essa estrutura da endocral, ela termina permitindo menor custo, porque eu não vou ter o que fazer um retentor intrarradicular, menor tempo de tratamento e é uma forma de reabilitar muito mais conservadora, como nós já falamos anteriormente. A endocral ela está muito bem indicada para molares, claro, molares que apresentem uma câmara pulpar com boa profundidade. Foi observado que em premolares os insucessos foram grandes, então a indicação é mesmo, pelo menos até agora, em molares. Claro que o tratamento endodôntico deve estar adequado e ela também é uma ótima opção quando o espaço interoclusal está reduzido. Porque se você pensar que é fazer um núcleo e em cima desse núcleo a coroa, então você precisa de muito mais espaço. Quando você tem a coroa e o núcleo num corpo só, você necessita muito menos de espaço entre os arcos para colocar a restauração protética. Então, a retenção da endocral ela é dada pela macro-retenção oferecida pela profundidade da câmara pulpar, que também é importante na estabilidade da coroa, e essa retenção também é proporcionada pelo tipo de cimentação, que tem que ser uma cimentação adesiva. Então, a cimentação oferece o que nós chamamos de uma micro-retenção. Com relação ao preparo, a profundidade da câmara pulpar deve variar de 2,5 a 5 milímetros. Menos do que 2,5 pode comprometer a retenção. Como nós vimos, a retenção é baseada na profundidade da câmara pulpar, como também no tipo de cimentação. Mais do que 5 milímetros, as pesquisas mostraram maior possibilidade de fratura da endocral. Então, a gente deve estar trabalhando de 2,5 a 5 para maior segurança. Outro ponto importante é ter um remanescente dentário. O menor que seja já ajuda na retenção da endocral. Então, se tiver um remanescente, como está nesse esqueminha aqui, ó, permite aí uma ferrilização que facilita o sucesso da endocral. Quanto a fazer ou não o selamento dentinário, as pesquisas não mostraram diferença, fazer e não fazer. O legal de se fazer é porque existem aí algumas irregularidades e o preparo dessa cavidade ele deve estar bem expulsivo. Então, para não ter que ficar desgastando com broca, se você fizer ali um selamento, né, dentinário, você nivela, deixa tudo mais regularizado, o que facilita bastante e impede que a gente tenha que invadir mais no preparo para deixar tudo bem expulsivo e bem regularizado, facilitando assim a adaptação da coroa. Então, aqui nós temos um modelo com preparo para uma endocral. Nesse caso, o paciente tinha um espaço interoclusal reduzido, então a endocral é uma boa opção. Tinha uma câmara pulpar que permitiu uma profundidade adequada para a retenção da coroa e por isso
a opção em fazer endocral. Então, o material de eleição para fazer um endocral são cerâmicas ou resinas, preferencialmente cerâmica, e que seja possível condicioná-las, porque isso facilita a retenção. Pesquisas mostraram que endocraus feitas de zircônia, que não permite ser condicionada, né, o que termina comprometendo a retenção adesiva, tiveram menos sucesso do que as endocraus feitas, por exemplo, de silicato de lítio. Então, idealmente, uma cerâmica que permita condicionamento, ser condicionada para facilitar o processo de união e de adesão. Com relação à cimentação, como nós vamos ter uma espessura maior do material, né? Pelo fato da gente ter uma extensão na câmara pulpar, então nós vamos optar por um cimento dual convencional. Não é indicado usar o autoadesivo. As pesquisas mostraram que o uso do autoadesivo foi o mais suscetível à descimentação precoce. Então, o cimento dual convencional é o indicado. Se você quer entender melhor sobre isso, nós temos uma aula onde eu falo dos vários tipos de cimentos resinosos e as suas indicações. Seria interessante dar uma olhada na aula. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar um like, se inscreva, que isso é super importante para o canal. Até a próxima!